Paz em Cristo. Estou aqui em mais um vídeo com relação à nossa série a respeito das diferentes formas de provar Deus. E, a pedido de muitos, já que há muito tempo não trazemos, estamos hoje com a terceira via de São Tomás de Aquino em detalhes. A minha ideia é não explicar exatamente apenas a terceira via, mas tentar entrar em nuances que muitas vezes dificultam com que as pessoas compreendam. Então, dentro da explicação, por exemplo, da primeira via, nós adentramos muito a fundo no que São Tomás está querendo dizer com o movimento, explicando, né, esse conceito desde Aristóteles. Já no vídeo sobre a segunda via, né, já que a segunda via ela é muito mais ligada a uma casualidade do ente, a uma formalidade da questão da substância e do acidente, explicamos, né, já por uma perspectiva ôntica, onde nós adentramos nas 4 causas aristotélicas para que se pudesse exprimir o máximo possível do que tinha de conteúdo dentro daquela via. Né? Já que adentrando nós encontramos diversas e diversas minúcias. Hoje estamos por fim com a terceira via de São Tomás de Aquino, uma via que tem certa popularidade, que tem certo apreço. Né? Geralmente vejo atualmente as pessoas tenderem a preferi-la e hoje iremos adentrar nela. Como é regra, né, ao menos um padrão que eu venho seguindo nesse tipo de vídeo, eu explico primeiro a via e depois eu adentro nela com mais detalhes, né, de forma que fique compreensível. Então, eu vou fazer uma explicação inicial, de forma que não seja talvez tão claro, e depois eu vou pegar e vou destrinchar isso que eu falei, dando todos os conceitos que permitem o aprofundamento sobre o tema. Pois bem, eu vou fazer o seguinte: o trecho em que Tomás explica a terceira via é minúsculo. Ele explica isso em um único parágrafo, né? Ao menos aqui na Suma contra os gentios. Né? Não falo na obra completa. Então vou me fazer dessa leitura. Agora, percebam que existe uma certa armadilha muito fácil de se cair nas primeiras 3 vias, que é qual? Se não lidas com muita atenção, muita concentração e muita meditação, elas parecem apenas uma extensão de uma mesma coisa. Então, eu, inclusive, no início dos meus estudos, já cheguei a cair nessa armadilha de pensar que a segunda via é praticamente a mesma coisa que a primeira, né? Só que um aprofundamento, mas não. Existe uma distinção. A primeira via não é a mesma coisa que a segunda via. Estão falando de objetos diferentes. Né? Da mesma forma, eu vou ler a terceira via, e vocês vão ver como ela parece muito semelhante às anteriores, mas o tema do qual ela está tratando é completamente diferente. Vou lá, abre aspas. A terceira via da causa eficiente. Segue-se ainda o filósofo, uma outra via para provar, né, filósofo aqui Tomás se refere a Aristóteles, uma outra via para provar que não se pode proceder indefinidamente nas causas eficientes, mas que se deve chegar a uma causa primeira que é Deus. Trata-se da seguinte via: em todas as causas eficientes ordenadas, lembrem, causa eficiente, né, é a causa responsável por causar a coisa, né, aquilo que gera. Ordenadas, o primeiro é a causa do intermediário, e o intermediário é a causa do último, quer haja um só ou muitos intermediários. Ora, removida a causa, removido também será aquilo de que ela é causa. Logo, removido o primeiro, o intermediário não poderá mais ser causa. Procedendo-se assim, porém indefinidamente, em causas eficientes, nenhuma delas será a primeira. Logo, todas as outras seriam removidas, visto serem intermediárias. Mas isto é evidentemente falso. Portanto, necessário afirmar que há uma primeira causa eficiente, que é Deus. Para um olhar mais aguçado, a pessoa perceberá, como diferença mais imediata, que se está tratando essa via, né, praticamente de trás para frente. Então você pega o ponto de que, numa ordem de causalidade ordenada, que é o quê? Esta coisa causa esta, que causa aquela, que causa aquela. Né? Vamos imaginar aqui 3 coisas numa ordem, 3 coisas numa sequência. Né? Você pode imaginar um efeito de dominó, para ser mais prático, né? Onde você tem um atrás, você tem um no meio e você tem um no final. O de trás bate no do meio, que por consequência vai bater no último. Porém, né, se você não tiver o primeiro, não tem aquilo que causa o do meio e, por consequência, não tem aquilo que causa o do último. Então nós pensemos, tá, é só isso a terceira via? Ela está falando dessa questão de que você
tem que ter o primeiro para causar os intermediários, então por necessidade tem que ter um primeiro? Não, aí que tá, não é essa a questão. Na verdade, o que está querendo ser tratado aqui é a questão da contingência. Tanto que um dos modos pelos quais chamamos a via da causa eficiente é também via da contingência. Para entender isso melhor, eu vou explicar o conceito de contingência e de necessidade. E uma vez tendo explicado os conceitos de contingência e necessidade, eu retomarei a questão do argumento de uma forma que nós já o possamos ver de outra forma. Explicaremos então o conceito de necessário e contingente. Primeiramente, eu tentarei explicar o conceito de necessário. Bem, necessário ele implica precisar, mas o precisar aqui é num sentido muito mais matemático, né? Então eu vou tentar explicar numa escala menor antes que nós aumentemos para uma escala maior. Por exemplo, quando eu digo 2 mais 2 igual a 4, a conclusão 4 ela é uma possibilidade, ela é uma escolha, ela é uma opção, ou ela é algo necessário? É necessário que 2 mais 2 seja 4, porque caso não o seja, eu caio em contradição. Pois bem, eu acredito que todos nós concordamos que a resposta para 2 mais 2 ser 4 é necessária, e não uma opção. Já, quando nós observamos a cor do abacate, é fato que todo abacate é verde. Mas, caso este abacate não fosse verde, qual contradição isso estaria implicando? Né? Não é. Nós percebemos que é patente das coisas lógicas que elas funcionem por meio da necessidade, que elas são ligadas diretamente à necessidade. Enquanto, né, a maioria dos entes que nós vemos na realidade, na maioria dos objetos, todos eles estão sujeitos à seguinte coisa: se eles não existissem, não fariam contradição. Então nós sabemos que o universo poderia ser de outra maneira. Né? Nós pensamos o seguinte: olha, eu posso colocar essa garrafa tanto aqui quanto eu a posso colocar ali. Eu posso pegar uma caneta e eu posso abrir ela, ou eu posso não abrir. Eu posso escrever com ela, ou eu posso não escrever. Tudo isso é opcional. Mas eu não consigo decidir se o 4 mais 4 vai ou não dar 8, ou se o alto será uma proporção maior do que o baixo. Também não poderei decidir se o 1 antecede ou não o 2, porque em toda ordem de hipótese que eu os coloque, o 1 sempre vai antecedê-lo, não é uma questão opcional. Então, dentro da realidade, nós temos aquelas coisas necessárias e nós temos aquelas coisas contingentes. Ora, devemos pensar o seguinte: como que elas se relacionam entre si? Bem, se eu observo, por exemplo, uma garrafa, eu pego uma folha de papel, eu pego um livro, eu posso articulá-lo como eu bem entender. Né? Porém, será que eu realmente o articulo totalmente como eu bem entender? Bem, eu não consigo fazer com que a metade do tamanho do livro se torne magicamente um terço. Eu também não consigo fazer com que, ao empilhar 2 livros um em cima do outro, eles somem 3. Então, toda a contingência ela é subordinada ao necessário. Nós não observamos, seja dizendo por uma experiência racional ou por uma experiência empírica, dentro de todos os conhecimentos indutivos que temos da humanidade, jamais podemos observar uma única vez em que um fenômeno contingente não estivesse subordinado de alguma maneira às coisas necessárias, que são as leis que regem o universo. Então, depois devemos analisar o seguinte, né? Dentro de uma ordem casual, como São Tomás colocou, onde nós colocamos, temos 3 objetos, um causa outro, e esse outro, por sua vez, causa um terceiro. O ponto é o seguinte: se uma causa está diretamente relacionada à outra, é necessário, pela ordem casual, né, que isso ocorra dessa maneira. Mas não é apenas isso a terceira via, de forma alguma. Não é isso que queremos chegar. O ponto que Tomás quer provar é o seguinte: que a existência dentro dessa ordem, né, causal, de causas, ordenada,
A existência da primeira causa dessas causas ordenadas é necessária e as outras não. É isso que ele quer provar. Que as outras causas nessa ordem ordenada são meramente contingentes. Então, para isso, né, vamos tentar investigar todos os tipos de causalidades possíveis, por exemplo, a respeito de uma garrafa. Né? Como vocês sabem, geralmente eu costumo escolher o objeto da cadeira, é o objeto master, mister de todas as analogias que costumamos fazer, mas hoje vamos variar um pouco. Bem, perdoem-me os meus desconhecimentos a respeito de como se produz uma garrafa, né? Isso não é importante no momento para essa exposição teórica, então eu vou fazer da minha cabeça como que funciona a produção de uma garrafa, já que o que precisamos aqui é apenas o elemento metafísico. Pois bem, como vocês viram no vídeo da primeira via e no vídeo da segunda via, né, nós temos, na verdade, mais no vídeo da segunda via, dentro da causalidade você tem a causalidade no tempo, né, que é, por exemplo, um objeto caiu nesse, que depois caiu naquele, depois caiu naquele, né, para dar um exemplo. A árvore estava pequena, depois ficou maior e depois ficou maior. E nós temos a causalidade, né, dentro do mesmo ente, que são coisas que ocorrem simultaneamente. Então, por exemplo, dentro de uma mesma garrafa, eu tenho a sua causa material, eu tenho a sua causa eficiente, né, eu tenho a sua causa final e eu tenho a sua causa formal. Todas essas causas elas existem simultaneamente. Né? Não é como se, na hora que elas se dão no objeto, elas se dessem uma depois da outra. Não. Elas se dão todas em conjunto. Agora, vamos analisar, né, tanto nesse âmbito, que é o âmbito horizontal quanto vertical, como que elas se dão, né, e como que se aplica essa questão da contingência. Então, por exemplo, dentro da causalidade de todas as causas, né, material, formal, final e eficiente que compõem a garrafa, será que todas são necessárias ou será que todas são contingentes? Bem, vamos investigar causa por causa. Primeiro, eu vou investigar a causa material da garrafa. A causa material, né, como nós, por exemplo, podemos estudar em Plotino, ela está em potência para a causa formal, que vai lhe dar a sua forma. Nós jamais temos algo material sem que esse algo material venha existir dentro de uma determinada forma. O que significa que a causa material, ela não é necessária, ela é contingente. Porque se ela fosse necessária, só poderia se dar de um modo, não poderia se dar de outro modo, e caso eu dissesse que ela não está lá, isso incorreria uma contradição, não é o caso. Então, a causa material da garrafa não é algo necessário. Pois bem, e quanto à sua causa formal? Bem, para que a causa formal garrafa, né, fosse necessária, o conceito completo, né, devia ser necessário. Ora, como garrafa, ela não envolve nenhuma espécie de lei, seja matemática, seja da lógica, mas sim um composto destas, né, como o caso da formalidade, que é praticamente uma transição, né, o caminho que você tem da ideia para o ente material, temos também que essa forma, né, a causa formal, ela também não é necessária, né, mas sim sujeita à contingência. Do mesmo modo, podemos dizer também da causa final, já que a causa final diz a própria finalidade da garrafa, então ela se aplica a mesma coisa que temos na formal. E quanto à causa eficiente, né, que é o causador da garrafa, ele nos leva a voltar atrás. Né? Ou seja, vamos deixar ela em aberto, né? Vamos pensar, será que a causa eficiente da garrafa é isso? Para isso, vamos tentar entrar agora na questão da causalidade, né, horizontal, que é uma coisa que causa outra, né, para podermos resolver essa questão, né, da causa eficiente da garrafa. Bem, vamos voltar um pouco no tempo. Temos aqui a garrafa. Né? A garrafa, voltamos um pouco no tempo, ela está no mercado. Voltamos mais um pouco no tempo, ela está dentro da fábrica de garrafa. Voltamos mais um pouco no tempo, ela ainda é um pedaço de plástico por ser amassado. Voltamos um pouco mais, ela é um petróleo. Voltamos mais ainda, e ela é um dinossauro ainda vivo, saudável, ainda não virou petróleo. Voltamos mais tempo ainda, né? E ele ainda não virou um dinossauro, ele ainda está na sua fase de girafa, ainda tem muito para se desenvolver, né? E por aí vai retornando, né?
até ele virar, não sei, uma pedra, um micróbio, alguma coisa desse gênero, né? Que seria o antecessor da garrafa. Nisto, né, se nós fôssemos levar a última consequência, não poderíamos dizer que, que esta causa ela é necessária justamente pela quantidade de etapas que nós vimos ela tomar. Em todas essas etapas, nas quais ela toma dentro do seu desenvolvimento, se ela tomasse um diferente, né, então, se esse dinossauro, em vez de pegar petróleo, ele fugisse da Terra e não virasse petróleo, tudo bem, isso não cai numa contradição, né? Do mesmo modo, temos que, dentro da primeira via, como nós observamos, o movimento ele leva a entender que deve haver uma coisa que não se move por outra. Então, o simples fato de um movimento da garrafa, o movimento de seus entes, o movimento de tudo que levou a ser como ela é, sempre esteve em movimento para lá e para cá e sempre foi movido por outro, temos que ela é contingente também. Então, o ponto é o seguinte: em todos os âmbitos possíveis da existência desse ente, de qualquer ente que nós falemos, seja dentro de suas causas, dentro de suas quatro causas, seja dentro do movimento, seja dentro de suas propriedades, temos que, por si só, ela não se causa, a sua não existência não é contraditória. Muito diferente do que é, por exemplo, as situações lógicas que regem toda a existência. Então, portanto, podemos dizer que de todos os entes materiais imóveis, seja ela uma poeira cósmica, seja ela um planeta, uma galáxia, um sol ou qualquer coisa desse gênero, ela é contingente e não necessária. Se ela é contingente, ela não se causa por si só, ela não dá início a si só e ela precisa de algo necessário. Agora, dentro do âmbito das coisas necessárias, né, percebamos que todas elas se ordenam para uma só. Existe uma ordenação dentro da causa necessária. E qual que é essa ordenação? Dentro das coisas necessárias, das coisas lógicas, elas se dão por meio da proporção. Elas sempre obedecem a uma proporção. Por exemplo, a lógica, né, seja ela formal ou material, mas principalmente a formal, né, já que já falamos aqui um pouco da questão material, da formação do ente, na formal, nós percebemos que ela busca compreender os silogismos por meio de uma harmonia que existe na natureza. Então, existe dentro da realidade uma certa harmonia que, quando seguida, né, dentro do silogismo, dentro do termo médio, nós conseguimos determinar, né, se formalmente aquilo está correto. Né? Só que aquilo se dá por uma harmonia natural. Essa harmonia natural, ela se dá por uma proporção, né, que se dá seja em tempos, certo? Seja em medida, seja em algo mais interno. E o que dá essa proporção, como os pitagóricos muito bem nos demonstraram, é justamente os números. Então os números, eles são a base total e completa de todo tipo de qualquer proporção que existe na natureza. Então, todas aquelas coisas, né, que se dão por necessárias, elas estão abrigadas nos números, e os números, como nós vimos nos vídeos anteriores, né, e como temos que dar o mérito aos pitagóricos, todos os números se dão no uno. Porque o 2, o 3, o 4, o 5, todos os números subsequentes dependem do uno para se compor, e quando estão em conjunto compõem uma unidade. Então iniciam no uno e terminam no uno. Assim por ser, este uno, ele é o necessário supremo que rege os outros atributos. Então, nesse sentido, os outros números não são completamente necessários, por assim dizer, mas o são por meio do uno, que é o necessário absoluto. Então, eles estão dentro das coisas necessárias, né? A capacidade numérica, mas mas como uma munição do uno. E como nós tratamos anteriormente, o uno se identifica com o ser, se identifica com Deus, né? Então, como trazer isso agora para remodelar o argumento de São Tomás de Aquino? Iremos novamente reler, então, o argumento de São Tomás, dessa vez com essa nova ótica, com esses elementos pitagóricos, esses elementos aristotélicos, estes elementos de contingência e de necessidade, para percebermos o quão fundo esse argumento realmente era. Vamos lá. Abre aspas. Seguindo o filósofo. Uma outra via para provar que não se pode proceder indefinidamente das causas eficientes, mas que deve chegar a uma causa primeira, que é Deus. Trata-se da seguinte via.
Em todas as causas eficientes ordenadas, o primeiro é causa do intermediário, e o intermediário é causa do último, quer hajam só ou muitos intermediários. Ora, removida a causa, removido também será aquilo de que ele é causa. Logo, removido o primeiro, o intermediário não poderá mais ser causa. Procedendo assim, indefinidamente, em causas eficientes, nenhuma delas será a primeira. Logo, todas as outras seriam removidas, visto serem intermediárias. Então, estamos vendo o seguinte: essas causas não são necessárias, elas não se sustentam por si, porque todo o contingente ele não necessariamente precisa existir. Ele só é permitido estar na realidade por meio daquilo que é necessário. Então, o conceito aqui que está virtualmente contido, que dá o grande diferencial à terceira via, é que quando explorada a fundo, ela é uma leitura do movimento, assim como temos nas vidas anteriores, do movimento da passagem, né, da subsequência das causas ordenadas, porém, por meio da via, por meio da ótica, da contingência e da necessidade. E termina aqui. Logo, todos os outros seriam removidas, visto serem intermediárias, mas isso é evidentemente falso. Portanto, necessário é afirmar-se que há uma causa eficiente, que é Deus. E como lembramos, né, no caso da garrafa, a causa eficiente ela fica solta, né, quando nós desmascaramos todas as outras enquanto contingentes, né? E essa causa eficiente, por fim, ela vai se colocar aqui, né, dentro da ordem das coisas. Dentro das causas eficientes, que é uma causa que causa outra, tem que ter uma primeira, por todos os motivos anteriormente traçados, né, que é a causa necessária que rege todas as coisas. E dentro das coisas que dizemos necessárias, só há uma verdadeiramente necessárias porque elas existem dentro da unidade do Uno, que é Deus. Deus Uno, Deus Pai, né, Deus Supremo. Assim sendo, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha auxiliado a entender mais a fundo, né, a questão das vias de São Tomás. E assim que possível, faremos então o vídeo a respeito da quarta via e da quinta via e de todas as outras que queremos fazer, né, já que o objetivo inicial disto não era tanto falar sobre as vias de São Tomás, mas sim tratar a respeito das outras vias tratadas por outros autores que ensinam sobre como demonstrar a existência de Deus, né? Que é algo que eu estou muito ansioso para fazer, porque temos não só o argumento ontológico de Anselmo, por exemplo, mas temos as variações dele. Então, ele foi trabalhado por muitos outros autores posteriormente para ser reforçado ou corrigido. Vão com Deus, estejam na paz de Cristo. Maria esteja convosco. Vão em paz.